A graça e a paz, meus amados queridos irmãos e irmãs em Cristo, tudo bom com vocês? Hoje vamos para mais um vídeo aí, e o vídeo de hoje vai ser o seguinte: vamos aprender porque os judeus não acreditam, não todos os judeus, tá? Alguns judeus, grande parte deles, não acredita que Jesus Cristo, ou que Yeshua, ou Yahuwah, por que eu falo vários nomes aqui de Cristo? Porque tem uns que vêm comentar aqui e ficar falando, né? O nome do Salvador não é esse. Então, cada um pega a nomenclatura que quiser, tá? Você quer achar que é Jesus, que é Cristo, ou que você quer achar que é Yahuwah, que Yahshua, não importa. Eu estou falando do Salvador que se deu na cruz, o Messias que veio para dar a vida por nós, para pagar nosso pecado. Por que os judeus, a grande parte dos judeus, não crê que Cristo é o Messias, e eles estão esperando o Messias até hoje? Vamos aprender disso aí, tá? Vamos lá. Mais de 2000 anos, uma questão dividiu o mundo religioso e gerou alguns dos debates mais intensos da história da teologia. Jesus é o Messias prometido na Torá? Para milhões de cristãos, a resposta é inquestionável. Jesus não apenas cumpriu as profecias messiânicas, mas transformou o curso da história, dividiu o calendário em dois e mudou para sempre o destino da humanidade. Entretanto, no judaísmo tradicional, seu nome continua sendo uma fonte de controvérsia, não de redenção. Os rabinos, guardiões zelosos da Torá e especialistas meticulosos nas escrituras hebraicas, dedicaram séculos ao estudo aprofundado de cada palavra. Todas as profecias e todas as promessas relativas ao Messias, e seu veredicto tem sido retumbante. Para eles, Jesus não é o Messias esperado. Essa posição abre uma série de questões perturbadoras. Se Jesus é realmente o Messias, como é possível que aqueles que dedicaram suas vidas ao estudo da Torá e dos profetas não o reconheçam? Trata-se de um problema de interpretação ou revelação? Ou será que a visão rabínica do Messias foi tão moldada por séculos de tradição que não se encaixa mais na realidade de Jesus? Ou será que há um motivo mais profundo, algo espiritual, que tem encoberto seus olhos há gerações? Caro ouvinte, hoje convidamos você a embarcar em uma jornada fascinante pela história, teologia e profecia bíblica para descobrir as 7 razões mais profundas pelas quais os rabinos rejeitam Jesus como Messias. Analisaremos seus argumentos, citaremos suas fontes e os contrastaremos com evidências bíblicas, históricas e espirituais que desafiam suas conclusões. Cristo falou para os religiosos fariseus: guias cegos, aprenda. Em Gênesis, Adão pecou, certo? E ele se cobriu com folha de figueira porque percebeu que estava nu. Porque o homem nu não se tinha vergonha da sua nudez, porque ele não tinha pecado, então não tinha malícia. Aí ele se cobriu com folha de figueira, que a figueira, depois que Cristo veio, ele usa de figura para representar Israel, né? Aí foi Deus e matou o cordeiro e cobriu a sua nudez de Adão e Eva com pele de cordeiro, que representava Cristo. Entendeu? Toda a escritura, o sangue dos ombrais na porta lá no Êxodo, falou para os israelitas: mata o cordeiro, derrama o seu sangue, pega o sangue e põe nos ombrais da porta, para apontar o que João Batista falou quando Jesus veio: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A figura de Cristo está desde o Antigo Testamento, desde Gênesis até a vinda dele. Como é que os judeus não enxergam isso, meu Deus do céu? Vamos lá. Antes de continuar, queremos saber sua opinião. Você acha que os judeus ainda são o povo escolhido de Deus? Sim. Deixe seu comentário. Sim. Vamos começar. É o povo escolhido terreno, só que eles estão em rebelião contra Deus, porque não receberam o Messias. E porque lá atrás adoraram outros ídolos, outros deuses, mas eles se arrependeram. Aqueles lá. Mas tem a descendência da linhagem daqueles que já morreram, né? Que são os de hoje. Que também não crê que Cristo é o Messias.
Eles estão esperando o Messias até hoje, que vai ser o anticristo que eles vão aceitar. Mas porque se é o povo escolhido, eles vão se arrepender ainda lá na grande tribulação. A Bíblia fala. E outra, eles pegam só a Torá, que é o Antigo Testamento. Tá, e Isaías? Isaías fala, acho que é Isaías, né? O profeta Isaías fala que, ou Zacarias também, que Jesus ia vir montado no jumentinho. Cristo ia vir montado no jumentinho. Vou botar Cristo aqui porque tem alguns que têm dificuldade com o nome de Jesus, né? Então, e assim aconteceu. Cristo entrou montado no jumentinho. Como Isaías sabia 400 e tantos anos antes, ou Zacarias. Ué, é estranho, né? Eles parece que não lê essas partes das escrituras. Sem dúvida, Jesus é a figura mais influente da história. Seu impacto marcou um antes e um depois na humanidade, e seu nome continua a ressoar fortemente ao longo dos séculos. Não importa quanto tempo passa... Deixa eu dar uma pausa aqui, uma ressalva, porque assim, ó, essa figura que passa no filme de Cristo são atores, tá? São figuras. A gente, só quem sabe a figura verdadeira foi os discípulos que viveram lá na época de Cristo e aqueles judeus lá da época. Tem muita discussão. Aí uns falam que Jesus é negro, que Jesus não vai. Não é melhor se apegar nisso não, irmãos. Jesus, veja Cristo como invisível, veja o invisível. Não bote imagem de homem como se fosse Cristo. Aquilo ali é um ator representando. Ou então foi Michelangelo que pintou a figura de Jesus lá. Mas, primeiro, porque Jesus não tem olho azul, tá? Se você for basear pela descendência judaica, tá? Não que não tenha judeu com olho azul, pode até ter, mas é raro. Os judeus têm olhos negros ou castanhos, certo? Primeiro, eles vivem no deserto, então a pele é queimada pelo sol. Então, Jesus possivelmente era moreno, não é negro, mas moreno, entendeu? Você analisando os judeus. E tinha o cabelo de judeus, que alguns têm o cabelo caracolado, outros têm o cabelo crespo, outros têm o cabelo, mas não escorrido totalmente liso e nem loiro. Jesus nunca foi loiro, entendeu? Se você analisar pelas descendências judaicas, né? Não é que, como você sabe que Jesus nunca foi loiro? Porque não estou falando que ele nunca foi loiro, eu estou falando assim, querendo dizer que possivelmente, me corrigindo aqui, possivelmente Jesus não foi loiro porque os judeus não tem judeus loiro quase. Pode até ter, não estou falando, pode ter da linhagem, da nova, mas se você pegar os judeus, ele todo de maneira geral, não tem louro. Então, cabelo escorrido, liso, de olho azul. Isso daí foi os europeus que pintou o Jesus assim, tá? Só para vocês terem esse conhecimento, entendeu? Porque as pessoas pensam que Jesus é aquilo da figura aí, tava adorando até Jesus lá do filme, lá falando que era Cristo. As pessoas, não sei, cara. Vamos lá. A mensagem continua sendo proclamada, e milhões de pessoas ao redor do mundo o confessam como seu Salvador e o Messias prometido nas Escrituras. No entanto, Jesus não foi apenas um símbolo de fé e esperança, mas também o epicentro de um dos debates teológicos mais intensos da história. O que os cristãos veem como o cumprimento perfeito das profecias messiânicas, o judaísmo rejeita categoricamente. Para a tradição rabínica, a ideia de que Jesus é o Messias não é apenas incorreta, mas contradiz a interpretação da Torá e os escritos dos profetas. Isso nos leva a uma questão fundamental. Por que os rabinos não aceitam Jesus como um Messias? Com isso em mente, hoje exploraremos as 7 razões mais importantes pelas quais o judaísmo tradicional rejeita Jesus, analisaremos seus argumentos e compararemos suas posições com evidências bíblicas e históricas. Número 1. Jesus não cumpriu as principais profecias messiânicas. Desde os tempos antigos, o judaísmo acredita que o Messias deve cumprir uma série de profecias inconfundíveis que provocarão uma transformação radical no mundo. De acordo com a visão rabínica, Jesus não poderia ter sido um Messias porque ele não trouxe essas mudanças. Segundo eles, né? Singer, um dos mais proeminentes apologistas do judaísmo, explica: o Messias não é uma questão de fé ou crença.
Sua identidade deve ser provada por meio de eventos verificáveis. Isaías, Jeremias, Ezequiel e Zacarias nos deram provas inequívocas. Quando o Messias vier, haverá paz mundial. Todos os judeus serão reunidos na terra de Israel e o templo será reconstruído. Jesus... Aí, ó. Primeiro, ó. Ezequiel e os outros profetas nunca falou isso que ele está falando aí, não. Por isso que eu falei, estou lendo a Bíblia de olho fechado. Pode ser que a Torá deles lá, porque... Aqui para vocês entenderem, a Igreja Católica, a Protestante e o próprio Judaísmo tiraram livros da Bíblia, entendeu? Então, pode ser que a Bíblia deles lá seja uma Bíblia meio diferente das nossas traduções aqui, né? Tem alguns erros de tradução na nossa Bíblia? Tem. Por isso que a gente busca no original grego e hebraico, às vezes, no aplicativo que tem aí na internet, né? Mas... O que acontece? A Bíblia toda não foi distorcida, que nem muitos pintam por aí, tá? Isso daí é pessoa usada pelo anticristo para desmerecer a palavra de Deus. O que acontece? Fala assim, os profetas dão viés que Cristo é o Messias, certo? Ah, mas o Messias vai trazer a paz, mas o Messias vai vir em duas etapas. Uma, ele veio para morrer. Por que eles não creem? Porque eles queriam um Messias que viesse para lutar contra os romanos, não para morrer na cruz. Nunca eles imaginaram que o Messias ia se dar a si mesmo para morrer, para pagar os pecados. Eles esperavam o Messias que ia guerrear. E não foi o que aconteceu da primeira vinda. Jesus é vindo da segunda vinda para guerrear. Aí sim, e para instalar a paz mundial. Então essa paz que eles estão esperando aí, que eles não acreditam que Cristo vai vir como uma divindade, certo? Como Cristo falou que era homem, que se fez carne e veio como homem, mas ao mesmo tempo era Deus. Então, eles não acreditam nisso. E outra, eles não acreditam que Deus é a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Eles acreditam no único Deus. Para eles isso é uma blasfêmia, entendeu? Porque eles não entendem que Deus, Pai, Filho e Espírito Santo é um só. Do mesmo jeito que eles creem que Deus é um. Porque a Bíblia fala... em algumas partes da Bíblia que Deus é um, mas não quer dizer que Deus não tem o Espírito e que não se fez carne na pessoa de Cristo. Cristo é o mesmo Deus do Antigo Testamento. Ele é um com o Pai. Isso não pede para explicar, que ninguém explica. Todo mundo que fala que explica, fracassa fraudulosamente, irmão, miseravelmente. Isso daí é uma coisa que é desígnio de Deus. A gente só vai saber lá, eu creio, né, na eternidade. Aqui é difícil, as pessoas se atrevem a querer explicar Deus. Ninguém explica Deus, irmãos, é conversa. Eu mesmo tentei explicar isso aí e fracassei miseravelmente também, igual todos os outros, não tem como, tá? Isso é uma coisa que não tem explicação aqui, é desígnio de Deus, você tem que aceitar pela fé, certo? Que Deus é 3 em 1 e é um só, certo? E eles não entendem isso, os judeus não entendem. Então, mas na Bíblia mesmo, do Antigo Testamento, que eles tanto coisa, Davi fala, não retire de mim o seu espírito. Então como que não tem o espírito? Que eles creem em um Deus, só que ele fala que é um Deus, que Deus não se faz. Eles estão esperando um Deus um Messias, aliás, que é humano, entendeu? Que vai trazer a paz, que vai ao mundo, que vai acabar com as guerras, mas para ele é humano, não é um Deus divino, entendeu? Por isso que eles não creem em Messias também, em Cristo como Messias. Vamos lá. Não conseguiu nada disso. Os rabinos citam as seguintes profecias como prova. O Messias trará paz mundial, de acordo com Isaías capítulo 2, versículo 4. Ele julgará entre as nações e repreenderá muitos povos. Eles converterão suas espadas em enxadas e suas lanças em foices. Uma nação... Só que primeiro ele vai trazer a paz interior, depois ele vai instalar a paz física, que é a segunda vinda, que eles não entendem. O reino do céu já está dentro de vós, entendeu? Quem crê já aprenderão mais a guerra. O mundo continua atolado em conflitos, guerras e divisões, o que, aos olhos dos rabinos, demonstra que a era messiânica ainda não começou. Desde a destruição do segundo templo em 70 d.C., a história humana tem sido marcada por inúmeras guerras, perseguições e sofrimento. Se o Messias trouxesse paz global, onde as nações parariam de lutar entre si, conforme descrito em Isaías capítulo 2, versículo 4,
Como Jesus poderia ter sido o Messias se o mundo ainda está cheio de violência? O rabino Shmuel Goldstein, um importante professor talmúdico, afirma: se alguém disser que o Messias já veio, pergunte-lhe: onde está a paz? Onde está a redenção de Israel? Porque a Torá não deixa margem para dúvidas. Quando o verdadeiro Messias vier, o lobo habitará com o cordeiro e a violência cessará. Mas até hoje, continuamos a ver sangue e guerra. Para os rabinos, esta é uma prova conclusiva. O mundo não experimentou esse tipo de transformação sob a influência de Jesus. Entretanto, a história desde sua vinda tem sido repleta de perseguições, guerras religiosas e divisões, até mesmo entre os próprios cristãos. Mas isto é realmente prova de que Jesus não é o Messias? Ou há algo mais profundo que está sendo negligenciado? Algo mais profundo. Os rabinos também argumentam que o Messias autêntico deve cumprir a missão de reunir todo o povo judeu na terra de Israel. Citando Isaías capítulo 11... Isso é na grande tribulação. E outra, que eles falam aí do templo, porque eles estão esperando que o Messias vai construir o terceiro templo. Não, porque quando Jesus veio, ele profetizou a destruição do templo no ano 70, porque ele falou para a mulher samaritana: agora adorareis o Pai, Espírito e verdade. E isso eles não aceitam. Até os religiosos da época de Jesus não aceitou, inclusive esses de hoje, porque são descendentes, são da linhagem, né? Então, Espírito e verdade. O Espírito Santo ia habitar dentro de nós. Nós seremos o templo de Deus agora. Jesus, que é Deus, não mandou construir outro templo, coisa nenhuma. E por isso eles não acreditam também. Esse é mais outro motivo, porque não foi construído o terceiro templo ainda. E eles estão esperando que o Messias vai construir. Quem vai construir é o falso Messias, é o anticristo, que eles acham que vai ser o Messias. Vão dar com burros na água. Eles argumentam que esta profecia ainda não foi cumprida, pois ainda há milhões de judeus vivendo fora de Israel, o que significa que o Messias não chegou. O rabino Menachem Schneerson, uma das figuras mais influentes do judaísmo do século XX, declarou: quando o verdadeiro Messias vier, não haverá mais diáspora. Todo judeu, sem exceção, será reunido na Terra Santa, pois é isso que os profetas prometeram. Ah, sim, e a carta de Paulo falou o quê? É a falsa paz. Essa é a falsa paz que vai vir. Não vai durar, o meu povo judeu, não vai durar. 11, versículo 12. Ele levantará um estandarte para as nações, reunirá os dispersos de Israel e reunirá os dispersos de Judá desde os 4 cantos da terra. O judaísmo rabínico interpreta esse versículo como um evento literal e imediato que deve ocorrer com a chegada do Messias. Entretanto, Jesus nunca realizou um êxodo em massa de judeus para Israel. De fato, após seu ministério, Jerusalém foi destruída pelos romanos em 70 d.C., o que levou a uma maior dispersão do povo judeu. Para os rabinos, esta é uma prova conclusiva de que Jesus não pode ser o Messias. Agora, outro argumento usado de que Jesus não cumpre as profecias bíblicas é que o Messias reconstruirá o templo. Citando Ezequiel capítulo 37, versículos 23 e 27, que diz: farei uma aliança de paz com eles, será uma aliança eterna com eles. Eu os estabelecerei. Tá falando do verdadeiro Messias, mas não esse que eles estão esperando. Para sempre. É que eles não entendem isso estará aí. no meio deles. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Isso está falando de uma coisa interior e está falando no futuro, fisicamente. E que Jesus não lá depois da grande tribulação. Para o judaísmo, essas coisas vão acontecer depois. São irrefutáveis. Eles não entendem. Jesus não trouxe a paz mundial, não reuniu todos os judeus na terra de Israel e não reconstruiu o templo. Então, como alguém pode alegar ser o Messias? Claro que ele construiu. Ele já construiu, só que o templo espiritual. O que Jesus falou para quem estuda as escrituras, lá o religioso faleceu: derruba esse templo e 3 dias eu erguerei de novo. Aí deram risada: nós levamos 46 anos para construir esse templo e 3 dias você vai construir. Ele está falando do corpo dele e que ele ia habitar nas pessoas que crê na obra que ele fez na cruz, de dar a vida pelos pecados. E eles não entenderam isso, entendeu? E até hoje não entende. Figuras mais influentes do judaísmo escreveu em sua obra Mishneh Torah dizendo: se um rei surgir da casa de Davi e estudar a Torá, cumprir os seus mandamentos e levar Israel a observar a lei,
E se ele lutar nas guerras do Senhor, Ele fala tanto de então Davi, podemos não assumir leu o que que Davi ele é o falou? Messias. Não Se ele retire o meu reconstruir espírito templo de e mim, reunir os Senhor. exilados, então ele certamente é o Messias. Para os rabinos, Jesus não atendia a nenhuma dessas condições. Em vez disso, ele foi crucificado e sua mensagem foi direcionada aos gentios em vez de restaurar a glória de Israel. Agora façamos uma breve refutação. A crítica rabínica é baseada em um mal entendido fundamental da natureza do Messias de acordo com as Escrituras. Eles esperam um rei conquistador, mas ignoram as profecias que descrevem o Messias como um servo sofredor antes de sua manifestação gloriosa final. Os argumentos bíblicos são: em primeiro lugar, o Messias viria duas vezes, primeiro para redimir e depois para reinar. Exato. Isaías capítulo 53, versículos 3 a 5, apresenta o Messias como um servo sofredor, desprezado e sobrecarregado com o pecado do povo antes de sua exaltação. Se eles leem o Antigo Em Testamento, Daniel capítulo 9, versículo o livro de 26, Isaías é profetizado que o Messias seria cortado antes da destruição do segundo templo, que ocorreu no ano 70 depois de Cristo. E aí, aconteceu, Zacarias, foi cortado. capítulo 9, versículo 9, anuncia sua entrada humilde montado em um jumento, em contraste com sua futura vinda em glória e julgamento em Zacarias, capítulo 14, versículo 4. Jesus cumpriu essas profecias em sua primeira vinda, mas o estabelecimento do reino messiânico ainda é um evento Eles futuro. pegam o que interessa para ele e desprezam o resto das escrituras. É porque estão cegos. Jesus falou, cegos, guia cegos. Estão cegos. Escrito em Apocalipse capítulo 19, versículos 11 a 16. Em segundo lugar, a paz messiânica começou espiritualmente e será consumada no futuro. Jesus trouxe paz entre Deus e os homens. Vamos ler João capítulo 14, versículo 27. A gente era inimigo de Deus pelas nossas obras más. A minha paz vos dou. Não como o mundo Não dá. vos dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. A paz mundial final será cumprida em sua segunda vinda. Exatamente. Apocalipse capítulo 21, versículos 1 a 4, que terá um começo no reino milenar. Em terceiro lugar, o retorno dos judeus a Israel e a reconstrução do templo estão em andamento. Desde 1948, Israel foi restaurado como nação, o que é considerado parte do cumprimento profético de Ezequiel, capítulo 36, versículo 24. A reconstrução porque do templo... Israel não era reconhecido como nação. Então, e eles voltaram, que tinham sido espalhados pelas nações, né? Pelos outros povos, pelos outros países, e depois eles retornaram. Entendeu? Depois do holocausto lá, das guerras lá, tudo lá. Anunciada em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4, e Apocalipse, capítulo 11, versículos 1 e 2, apontando para eventos ainda por acontecer. Hitler perseguiu Portanto, os cristãos. Os rabinos aguardam apenas o rei triunfante e rejeitam o servo sofredor, sem reconhecer que o Messias cumpriria ambas as funções em momentos diferentes. Hitler perseguiu os cristãos, não, os Jesus judeus, cumpriu né? as profecias messiânicas em Espalhou duas etapas. os judeus Sua primeira por vinda para a redenção várias partes. e sua segunda vinda para a restauração total. Judeus surgiram. O que alguns veem Depois como uma retornaram. falha em Jesus é, na verdade, a execução perfeita do plano profético de Deus. Gente, Payday de novo. É hoje o Payday, a liquidação do dia do pagamento. Até 80% de desconto todo mês com frete grátis e entrega rápida. Compre no app e na loja. Batava Move com 6 gramas de proteína. Só pode ser coisa da holandesa. Batavo. Prepare-se para viver uma aventura com o Passaporte Decolar. Acumule pontos em cada viagem e avance em um jogo emocionante. Número 2. O Messias não é um ser divino, mas um rei terreno. É o que eles pensam, os Segundo judeus. a tradição Não rabínica, espera o ser o divino. Messias prometido nas escrituras hebraicas deve ser um descendente direto do rei Davi, que restaurará a Cristo não é? soberania de Israel e estabelecerá um reino de paz e justiça na terra. No Veio entanto, da linhagem o de judaísmo Davi, tradicional de não Judá. considera o Messias um ser divino, mas como um ser humano escolhido por Deus para cumprir uma missão específica.
Este conceito é baseado em várias profecias messiânicas que apresentam o Messias como um governante terreno que trará redenção nacional e global. Jeremias capítulo 23, versículos 5 e 6, que diz: Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei da linhagem de Davi um renovo justo, e sendo rei, reinará e prosperará, e executará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias, Judá será salvo, e Israel habitará em segurança, e este será o nome pelo qual será chamado: Jeová, justiça nossa. Eles também usam passagens como Ezequiel capítulo 37, versículos 24 e 25, também Isaías capítulo 9, versículos 6 e 7, e finalmente Salmo capítulo 72, versículos 8 a 11. A partir dessas passagens, os rabinos ensinam que o Messias será um monarca terreno que irá restaurar a soberania política de Israel. Ela trará justiça e paz mundial. Ele exercerá um reinado visível e eterno em Jerusalém. O rabino Moses Nachmanides Ramban, que em sua disputa em Barcelona contra o clérigo cristão Paul Christiani, em 1263, declarou: O Messias que esperamos... Só que eles não entendem que homem nenhum vai trazer paz ao mundo. Tem que ser um ser de natureza divina. Porque qualquer homem é pecador. Como é que eles estão esperando um Messias terreno, divino? Se todos que nascem pecam, o único que não cometeu pecado foi Cristo. Ué, entendeu? Como é que um ser pecador vai trazer paz ao mundo? Ah, vai, para com isso. Usou o Filho de Deus, mas um homem nascido de pai e mãe como qualquer outra pessoa. Ele será um descendente do rei Davi, que trará redenção política e espiritual a Israel. Nachmanides, assim como outros rabinos medievais e contemporâneos, rejeitou a ideia de um Messias divino porque acreditava que a Torá nunca apresenta um ser humano como Deus encarnado. Em seu comentário sobre o livro de Deuteronômio, ele enfatiza: Deus é um só e não compartilha sua glória com ninguém. A crença em um Messias divino contradiz os princípios fundamentais do judaísmo. Esses argumentos foram fundamentais no pensamento rabínico, estabelecendo que o Messias deve ser um rei terreno, e não uma manifestação de Deus na carne. Agora, essa posição rabínica é consistente. As escrituras hebraicas apresentam o Messias não apenas como um rei terreno, mas também com natureza divina. Em Isaías capítulo 9, versículo 6, ele profetiza que seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Olha, Pai da Deus eternidade, forte. Lá no Antigo Testamento, onde que eles não enxergam? Esses títulos não podem se Eles referir tiraram da ao Bíblia. ser humano, já que termos como Deus poderoso e Pai eterno Deus são forte. exclusivos de Deus. Em Miqueias capítulo 5, versículo 2, afirma-se que: Mas você, Belém Efrata, embora seja pequena demais para estar entre os clãs de Judá, de você sairá para mim aquele que governará Israel. E as suas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. O Messias nascerá em Belém, mas sua origem é eterna, o que indica que sua existência não começa com seu nascimento terreno. O profeta Jeremias, no capítulo 23, versículos 5 e 6, o descreve como um ramo justo de Davi, que trará justiça e salvação a Israel. Mas o mais significativo é que seu nome será Jeová, nossa justiça. Isso implica que o Messias não apenas representa Deus, mas é identificado com o próprio Deus. Outra passagem importante é o Salmo capítulo 110, versículo 1, onde Davi diz: O Senhor disse ao meu Senhor: Senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Jesus usou esse versículo para desafiar os fariseus em Mateus capítulo 22, versículos 41 a 46, perguntando como o Messias pode ser filho de Davi se o próprio Davi o chama de Senhor. Se o Messias fosse apenas um monarca terreno, não faria sentido que Davi o reconhecesse como Porque eles superior. não entendem que filho de Davi significa da descendência de Davi, não que Cristo é filho. Entendeu? É filho por descendência, não é, que veio da linhagem de Judá, de Davi. Não porque ele é filho, como o próprio Jesus falou para os religiosos: como eu posso ser filho de Davi que ele me chama de Senhor? Para. Confirma a identidade divina do Messias. Jesus cumpriu as profecias messiânicas com seu nascimento em Belém.
seu ministério de justiça e milagres, sua morte e ressurreição, demonstrando assim sua autoridade divina. A rejeição rabínica de um Messias divino tornou-se especialmente arraigada após o século II depois de Cristo, quando a liderança judaica tentou se distanciar do cristianismo. Ramban e outros rabinos medievais insistiram que o Messias seria apenas um rei humano, argumentando que a Torá não permite a encarnação de Deus. Entretanto, essa posição ignora passagens como Isaías capítulo 7, versículo 14, que prevê que o Messias seria chamado Emanuel, Deus conosco. A expectativa de um Messias puramente terreno não é suficiente para explicar as profecias messiânicas. A Bíblia ensina claramente que o Messias não apenas restaurará o reino de Israel, mas é o próprio Deus encarnado para trazer salvação. Número 3. Nas próprias profecias fala que Deus vai trazer novos céus e nova terra, certo? E vai reinar entre os povos, certo? Como que... Então, vamos pegar pelo partido. Como, quando os judeus morrer e o Espírito voltar a Deus, onde ele pensa que ele vai habitar? Ué, entendeu? Então ele não vai pro céu, ele vai viver eternamente na terra e quando morrer, acabou. Foi enterrado, não tem ressurreição dos mortos, como a Bíblia fala. Jesus nunca ressuscitou. Eles quiseram inventar, os religiosos, que Jesus não ressuscitou. Os fariseus lá da época. Tá vendo? Então quando eles morrerem, eles vão para onde? A alma vai pro espírito. A alma vai para onde? Quando eles morrerem? Vai para quem? Vai viver na onde? Não entendo isso aí, então. Eu quero que me explique. O Messias não pode morrer antes de cumprir sua missão. O judaísmo não aceita um Messias que morra antes de restaurar o mundo. Os rabinos argumentam que Deuteronômio capítulo 21, versículo 23, desqualifica Jesus como um Messias, porque diz que amaldiçoado por Deus é aquele que for pendurado num madeiro. De acordo com essa interpretação, o fato de Jesus ter sido crucificado, pendurado em uma árvore, prova que ele não poderia ter sido o Messias, pois teria sido rejeitado por Deus em vez de ser seu ungido. Esse argumento foi desenvolvido por vários rabinos ao longo da história. Por exemplo, Moisés Maimônides, Rambam, século XII, em sua obra Mishneh Torah, Hilshot Melakim 11.4. Ele menciona que o Messias deve restaurar a soberania de Israel e trazer paz ao mundo, o que não aconteceu com Jesus. A morte na cruz é vista como prova de seu fracasso nesta missão. O rabino Moses Pelo contrário, é da vitória. Século XIII, Ressuscitou. na disputa de Barcelona, 1263, argumentou que Jesus não poderia ser o Messias porque ele morreu de uma maneira que a Torá descreve como uma maldição. Segundo ele, Por quê? Deus Porque não permitiria que... ele se tornou maldição no nosso lugar, porque era pedido a nossa morte. O salário do pecado é a morte. Deus colocou o substituto, o próprio Filho, que é ele mesmo, né? Então, ele foi lá, pagou o nosso pecado, morreu e ressuscitou. Entendeu? Por amor de nós. Ele fez isso por amor. Eles não entendem isso daí. sofresse tamanha vergonha. O Talmud, em Sanhedrin 43a, não conhece o amor de menciona a Deus, execução de Jesus e sugere que ele foi condenado por bruxaria e idolatria, o que reforça a visão rabínica de que sua morte não foi um sacrifício redentor, mas uma punição. Agora, refutação da Bíblia e do Novo Testamento. Apesar deste argumento rabínico, a Bíblia mostra que a morte do Messias fazia parte do plano divino. Mas ele não morreu na cruz? Como que fala? Ele falou que é punição, né? Que não foi a redenção. Mas ele foi crucificado para matar o pecado de todos nós. Entendeu? Não foi para ele... O que ele queria punir era o pecado. Não era Cristo, mas ele tinha que ser punido na carne porque ele tomou o nosso pecado. Para dar fio o pecado e matar o pecado na cruz e vencer o pecado por nós. Entendeu? E todo aquele que nele crê é justificado e perdoado dos pecados. Entendeu? Porque eles não entendem isso aí, não adianta, cara. Capítulo 53, versículos 3 a 5, ele descreve o servo sofredor de Deus, que seria desprezado e rejeitado, ferido por nossas transgressões e moído por nossas iniquidades. No Salmo capítulo 22, versículo 16, profetiza que: os cães me cercaram, um bando de malfeitores me cercou,
Eles perfuraram minhas mãos e pés. Aí, ó. Em Zacarias. Vai lá, tá lá. Gosta do Sauípe. Quem vem, fala bem. Chegou o Seara Air Fryer, uma novidade de cair o queixo. Seara Air Fryer, finalmente a primeira linha perfeita para Air Fryer. É prática, é a primeira, é Seara. Já saiba como o seu Serasa escolhe impacta as suas chances de crédito. Oh my God. Zacarias, capítulo 12, versículo 10, diz que Israel eventualmente olhará para aquele a quem traspassaram, o que implica que o Messias seria traspassado antes de seu reconhecimento final. Além disso, o apóstolo Paulo responde diretamente a esse argumento em Gálatas, capítulo 3, versículo 13, explicando que Jesus tomou sobre si a maldição da lei para redimir a humanidade. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição em nosso lugar. Exato. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ele fez Portanto, isso por amor a nós. A rabínica é baseada em uma leitura parcial de Deuteronômio, capítulo 21, versículo 23, Leitura parcial. sem considerar o contexto messiânico Olha, do sofrimento cadê o contexto? redentor. Enquanto os rabinos veem a crucificação como uma desqualificação, a Bíblia a apresenta como o cumprimento do plano de Deus para a salvação da humanidade. Número 4. A Torá é eterna e Jesus a mudou. Um dos principais argumentos rabínicos contra Jesus como Messias é que ele modificou a Torá, algo que é proibido no judaísmo. A lei de Moisés é considerada eterna e imutável, conforme estabelecido em Deuteronômio Ela é capítulo 12, eterna, ela vai voltar versículo no 32. Nova Céu e Tenham Nova cuidado Terra. de fazer tudo Ele o que renovou, lhes ele cumpriu Nada lhes a lei e acrescentarão renovou. nem diminuirão. Ele não veio Na para tradição revogar a lei, rabínica, ele veio esse para princípio cumprir significa o que nosso qualquer lugar. um que mude a Nós Torá não não pode ser podíamos enviado cumprir por porque Deus. éramos Os rabinos pecadores. argumentam que Jesus alterou a lei em diversas ocasiões, o que o desqualifica como Messias. Exemplos onde Jesus supostamente modificou o ensinamento da Torá sobre assassinato e raiva, registrados em Mateus capítulo 5, versículos 21 e 22. Vocês ouviram o que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento, e qualquer que disser a seu irmão, tolo, será levado ao conselho, e quem lhe disser tolo, estará em perigo do inferno de fogo. Os rabinos veem essa declaração como uma alteração da lei, acrescentando uma nova dimensão oral à proibição do assassinato. Outra declaração sobre alimentos limpos e imundos em Marcos, capítulo 7, versículos 18 e 19, Jesus ensinou: vocês não entendem que tudo o que entra no homem de fora não o pode contaminar? O versículo conclui com: isto ele disse, tornando todos os alimentos puros. Para o judaísmo, isso contradiz diretamente o capítulo 11 de Levítico, onde Deus estabelece quais alimentos são impuros. A perspectiva rabínica sobre a imutabilidade da Torá. Os rabinos... Vamos parar por aqui, irmãos. Eu vou fazer a segunda parte, tá? Então, porque eles não entendem a diferença da nova aliança. A carta de Hebreus eles não devem nem ler, né? De carta aos Hebreus. Que mostra como que fala? A nova aliança. Como que chama a palavra, meu Deus? Surgiu agora da minha mente. A transição da lei para a graça. Entendeu? Porque Deus fez uma nova aliança e anunciou a nova aliança lá para Abraão, já no tempo do rei Melquisedeque, que ia ter um maior sumo sacerdote. Tanto é que na carta de Hebreu ele cita o rei de Salém, o rei de paz, o rei Melquisedeque, e falou que maior que todos os sacerdotes humanos é Cristo, porque se houvesse um sacerdote que pudesse, uma lei levítica que pudesse purificar, não haveria necessidade de um novo sacerdócio, de um sacerdócio perfeito, que é Cristo. Eles não entendem isso daí, né? Não entra na mente. Bom, vou parando por aqui, tá? Muito obrigado, compartilhe o vídeo, badalhe o sininho de todas, deixa o like se gostaram.
E se inscreva quem não é inscrito e bem-vindo aos novos inscritos. Deus abençoe a todos vocês, amo todos vocês de coração. Que Deus ilumine, abençoe, dê sabedoria espiritual, dê paz no coração de vocês, harmonia, unidade no corpo de Cristo, tá bom? Até o próximo vídeo, fui!